Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora então, olá, sejam muito bem-vindos à edição número 10 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje vamos ter isto, eu percebo que ainda possa ser um bocadinho complicado de entender, e porque é complicado de explicar também, mas vamos a ver, isto vai tudo entrar na rotina e vai acabar tudo por ser normal para vocês, já começa a ser um bocado normal para mim. Hoje vamos ter 3 edições do Futebol de Verdade. Temos esta, que é a edição regular, a edição gravada, que sai todos os dias com o Q&A, onde eu respondo a 2 perguntas vossas. Uma pergunta que vem do meu canal de YouTube e outra que vem do meu servidor de Discord. Vamos ter também a live, porque sexta-feira é dia de direto, é dia de eu estar convosco em direto, é dia de eu estar a interagir convosco 12:30 hoje no meu canal de YouTube em direto convosco, portanto o Futebol de Verdade live, e vamos ter mais logo à noite, no final do Casa Pia Sporting, uma edição do Futebol de Verdade Flash. O Futebol de Verdade Flash, conforme sabem, já tiveram 2 semanas para o compreender. O Futebol de Verdade Flash vai para os subscritores premium do meu Substack, e podem fazer aqui a subscrição neste link que vos deixo, e vai ainda para os membros premium do clube do meu canal de YouTube, na noite dos jogos de Benfica, Futebol Clube do Porto, Sporting Clube Braga e Sporting. Quem não for nem uma coisa nem outra, nem subscritor premium do meu Substack, nem membro premium do clube do meu canal do YouTube, pois muito bem, vai poder ver no dia seguinte esta edição do Futebol de Verdade Flash, que é um comentário de 10 minutos, à volta de 10 minutos, meu, aos jogos das principais equipas do futebol português. Bom, tudo explicado, vamos avançar para o Q&A de hoje. Futebol de Verdade com António Tadeia. Muito bem, vou então começar por responder às vossas perguntas, as perguntas que vocês me deixaram, seja no meu canal de YouTube, seja no meu servidor de Discord, na chatroom chamada Perguntas do Discord, do meu servidor de Discord. Já sabem o que é que têm que fazer todos os dias na emissão do Futebol de Verdade. Podem ir à caixa de comentários, deixar perguntas, as perguntas que lá estão, eu leio-as todas e depois escolho sempre uma para responder aqui na emissão do dia seguinte do Futebol de Verdade. Foi isso que eu fiz hoje. Além disso, como bónus para os meus subscritores premium do meu Substack, vou ainda ao meu servidor de Discord, onde há uma chatroom chamada Perguntas do Discord, e nessa chatroom eu escolho também uma pergunta, e assim sendo respondo aqui a 2 perguntas todos os dias no Futebol de Verdade. A primeira pergunta à qual vou responder hoje, e que já está aí com certeza para poderem ler, vem do Gonçalo Domingos. Obrigado, Gonçalo, pela sua pergunta, e pergunto ao Gonçalo o seguinte: o que pensa da derrota do Aroca e de, novamente, Portugal não conseguir apurar nenhuma equipa para a Liga Conferência? E como pensa que se sente a equipa depois de nem sequer haver um jornalista português na sala de imprensa? Muito obrigado, Gonçalo, pela sua questão. Eu escolhi a pergunta do Gonçalo por ser a mais abrangente no que toca à questão Aroca versus cobertura feita ao jogo do Aroca versus a questão do ranking da UEFA e das presenças portuguesas na Liga Conferência, mas havia mais perguntas sobre o tema. Aliás, foi o tema que mais motivou a vossa curiosidade, o vosso interesse, o que prova que, afinal de contas, a gente pode fazer o Q&A aqui com a atualidade, porque basta vocês fazerem perguntas sobre a atualidade e, portanto, já se deita um bocadinho para segundo plano aquela questão de, e tal, o Futebol de Verdade agora não é sobre a atualidade. Pode ser. Havia perguntas do David Carvalheiro, do Horácio MLG, do Paulo Neves, todos eles vieram fazer perguntas sobre este tema. Escolhi esta porque era, de facto, a mais abrangente e aquela que incluía mais temas. Bom, vou responder à sua pergunta por partes. Primeiro, o que penso da derrota? Não penso, porque não vi o jogo. Não vi eu e não viu quase ninguém em Portugal, porque o jogo não foi transmitido. Lamento que tenha acontecido. Aquilo que podemos aqui agora começar a pensar, e vamos pensar nisso aqui já um bocadinho mais à frente, é nas consequências que isso tem, naquilo que isso nos revela do que é o futebol português, daquilo que são, enfim, aquele discurso já cansado, mas ainda
ainda verdadeiro daquilo que são as equipas de classe média do futebol português, mas eu também, deixem-me dizer-vos, escrevi um bocadinho sobre isso nas conversas de bancada de hoje. E fica aqui o link para quem quiser dar um salto às conversas de bancada de hoje, para poder ler aquilo que eu escrevi lá sobre o tema. Mas vou também aqui, de certa forma, explicar aquilo que penso sobre o tema. Portanto, primeira questão. O que penso da derrota? Não penso. Não vi. Não pude ver. Ao que parece, estava a ser transmitido depois, vim a perceber, num site de apostas, mas já não deu para ver. Não tive essa informação a tempo. Segundo, a questão que tem a ver com o que é que sente a equipa do Aroca face àquilo que é a ignorância ou o ostracismo que foi vetada ontem pelos meios de comunicação social de massa em Portugal. Inclusive o David Simão, capitão do Aroca, no final veio com alguma ironia à mistura dizer: quero também agradecer a todos aqueles que estiveram em Portugal a ver o jogo pela televisão. Não sei se não havia jornalistas na sala de imprensa, francamente não tenho essa informação, mas também acabo por considerar que é um bocadinho, enfim, não vou dizer normal, mas previsível que isso venha a acontecer. E o que é que nós temos que pensar aqui? Não sei por que razão é que o jogo não foi transmitido. Aliás, ninguém explicou. Pelo menos que eu tenha percebido, ninguém explicou. O jogo estava previsto, nos jornais de ontem estava anunciado para ser transmitido na Sport TV às 18 horas, o Bran Aroca, mas acabou por não ser transmitido. E eu, enfim, como não sei as razões, não sei se houve algum impedimento legal, não sei se houve algum impedimento de última hora, algumas exigências de última hora dos detentores dos direitos, porque nesta fase da competição os direitos ainda são negociados casuisticamente, isto é, são negociados diretamente com os clubes, não há aqui marketing centralizado, ninguém está a vender toda a competição para um só operador televisivo. Portanto, não sei se foi pura e simplesmente as pessoas na Sport TV que fizeram contas e disseram assim: espera lá, vamos gastar X nisto, mas isto depois quem vai estar a ver é só Y e as receitas de publicidade não vão dar para pagar. E vocês aí dizem: ai, que vergonha! O dinheiro, sempre o dinheiro. Mas esperem lá uma coisa. Porque aqui quem tem que se preocupar com os interesses dos clubes de classe média do futebol em Portugal são os clubes de classe média do futebol em Portugal. É a Liga, em última análise. É a Federação Portuguesa de Futebol, em última análise. Não são os operadores comerciais de televisão, pá. Isto não faz... Nós não podemos estar aqui, de repente... Eu também gostava muito mais que, de repente, pudéssemos ver os jogos do Aroca na Europa. Claro que gostava. Ontem fui à procura para ver, não consegui. Mas... percebo perfeitamente que quem está do lado dos operadores televisivos possa fazer contas. Eles têm direitos televisivos para pagar. Não lhes dão o jogo de borla, têm que o pagar. Têm salários para pagar. Têm da mesma maneira... Não, gosto de ver o jogo do Aroca resumido a uma página nos jornais desportivos de hoje. Não! Claro que não gosto. É uma equipa portuguesa nas competições europeias. À partida, devia ser produto de reportagem um bocadinho mais alargada. Mas lá está. Percebo. Quem é que vai consumir aquilo depois? Você que está aí desse lado, que diz que vê... Mas vê mesmo? Ou não? Viu o jogo do Vitória, os jogos do Vitória contra o Célia? Viu o jogo da primeira mão em Aroca que foi transmitido? Ponha a mão na consciência também e perceba. Leu aquilo que foi escrito pelos... É pouco. Foi só uma... Nos jogos de cá, até geralmente são 2 páginas, porque não implica gastos com a deslocação de enviados especiais ao estrangeiro, pagamento de viagem, pagamento de hotel, pagamento de despesas de pernoita, que eu creio que ainda existem, e justamente... para os jornalistas que são afastados do seu ambiente natural, têm que ir para fora, portanto, têm direito a ser ressarcidos por esses valores. Portanto, tudo isso são despesas e depois quem é que está lá? Vocês leram? Era pouco? Era. Mas leram aquilo que foi escrito sobre o Aroca do jogo da primeira mão? Se calhar não leram, portanto, vamos lá também pôr aí um bocadinho a mão na consciência, porque a vossa culpa é a culpa também dos meios de comunicação social. E depois também há outra questão, é que os meios de comunicação social privados, comerciais,
E eu já várias vezes falei aqui sobre o tema, sobre o dilema que se coloca aos consumidores e aos jornalistas e aos decisores de média perante essa questão da viabilização, porque pode haver viabilização pela escala, pelos grandes números e pela publicidade, tornando o produto tendencialmente gratuito para vós, consumidores, mas aí também têm que aceitar que, nesse caso, só vai ser feito produto sobre aquilo que interessa a muita gente, porque é isso que é viabilizável, ou então a viabilização pelo utilizador pagador, em que vocês têm que estar preparados para pagar pelo serviço, porque a grande escala, os grandes números não vão aparecer. Não vão aparecer 3 milhões de pessoas a ver o jogo do Aroca. Portanto, a publicidade não vai pagar. Agora vocês dizem-me assim, mas a Sport TV já é um canal pago. E eu aí simpatizo convosco. Simpatizo com essa ideia. Sim, senhores, mas continua apesar de ser um canal pago, é um canal que, tal como é a Eleven, são canais que têm de oferecer à sua... Lá está, são canais comerciais. Têm de oferecer à sua clientela aquilo que a clientela quer ver. E isto é justo? Não. E depois entramos na tal pescadinha de rabo na boca, que é, estes clubes não têm público, portanto as televisões não transmitem. As televisões não transmitem, portanto estes clubes não ganham público. Estes clubes não ganham público, portanto as transmissões não transmitem. Isto vai levar-nos cada vez mais para baixo. E atenção, porque aí há muita gente que diz, mas então devia ser a RTP, porque é serviço público a assegurar este tipo de transmissões. E aí a conversa já é outra, porque quando se começa a falar em futebol e em serviço público, há muita gente logo a atravessar-se e a dizer, não, o futebol era o que faltava. O futebol é comercial. O futebol é para as massas. O futebol, portanto, a RTP... Aliás, já somos criticados na RTP por transmitir a Seleção Nacional. Porque não, o serviço público devia ser para as minorias. Portanto, se calhar chegamos à conclusão que a RTP tem é que abdicar da Seleção Nacional, da Liga dos Campeões já abdicou. E tem que passar a transmitir os jogos dos regionais, porque aí é que estão as minorias. E depois vão-me dizer assim, mas estamos aqui a gastar dinheiro dos contribuintes para estar a transmitir isto, que não interessa a ninguém, porque depois há sempre aquelas coisas, há sempre interesses que são concorrenciais e que vão uns contra os outros. Portanto, meus amigos, aqui... Eu lamento, e lamento mesmo, porque gostava de ter visto o jogo. Lamento porque percebo que é um problema para o futebol português a falta de visibilidade dos nossos clubes de classe média, mas não acho que caiba aos operadores privados resolver este problema. Porque não são eles que têm que resolver este problema. Quem tem que resolver este problema, porque ele é um problema, atenção, temos que ter a noção que é um, e eu já vou explicar a seguir porque é que é um problema, quem tem que resolver este problema são os clubes. É a Liga, são os clubes que regulamentam, são os clubes que têm que perceber, e ainda ontem li uma thread no Twitter muito interessante sobre este tema. Se forem ao meu Twitter, conseguem ver, porque eu fiz um retweet desta thread, escrita por uma conta de Twitter até associada ao Clube de Futebol Os Belenenses, tanto quanto percebi. Mas os clubes é que têm que perceber, espera lá, nós temos aqui um problema. Nós temos aqui 3 clubes que aglutinam 95% ou 96% dos adeptos em Portugal, que mesmo assim já não recebem 95% ou 96% da receita, recebem menos das transmissões televisivas, mas os outros recebem uma quantia que é a mais desequilibrada da Europa do futebol. Face aos grandes. E, portanto, é normal que não consigam ter dinheiro para investir, para depois poderem ser concorrenciais quando se chega ao estrangeiro. E é aqui que entramos na definição do problema. A derrota do Aroca de ontem deixou Portugal com 4 equipas nas competições europeias deste ano. Benfica e Flóculo Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões. O Sporting Clube Braga no play-off para aceder à fase de grupos da Liga dos Campeões. Vai jogar com o Panathinaikos da Grécia. Se ganhar, passa para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Se perder, passa para a fase de grupos da Liga Europa. E o Sporting na fase de grupos da Liga Europa. No top 10 do ranking da UEFA, e lá estão Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha, Países Baixos, França, Portugal, Bélgica, Escócia e Turquia. Sabem quantas equipas já estão fora da Europa neste momento, hoje, dia 18 de agosto de 2023?
Duas. É o Vitória Sport Clube e o Futebol Clube Aroca. De resto, mais ninguém perdeu representantes. O que tem um significado muito simples. É que, daqui para a frente, nós vamos continuar a dividir os pontos que conseguirmos fazer por 6, mas há 2 equipas que já não vão pontuar mais. Já acabou. Portanto, vamos ter 4 a contribuir, mas a dividir por 6. Portanto, cada vitória de uma equipa portuguesa equivalerá a 2 pontos a dividir por 6. Cada vitória de uma equipa dos Países Baixos equivalerá a 2 pontos a dividir por 5. Sendo que, ainda por cima, os Países Baixos ainda têm as suas 5 equipas em prova e nós já só temos 4. Portanto, estamos aqui, mais uma vez, a dar o ouro ao bandido. Eu já o disse aqui, creio que na semana passada, que Portugal vai acabar esta temporada no mesmo 7º lugar em que está neste momento. Não vai apanhar os Países Baixos nem a França. Aliás, neste momento os Países Baixos estão até à frente da França. Mas também não vai ser apanhado por quem vem atrás, que é a Bélgica, a Escócia e a Turquia. Mas ainda assim, se calhar vale a pena olharmos um bocadinho para aquilo. E neste momento temos Inglaterra em primeiro, 88,928. Espanha em segundo, 75,927. Portanto, já há 13 pontos da Inglaterra. A Inglaterra está lá em cima, isoladíssima, não vai sair de lá tão depressa. Itália em terceiro com 71,569. Alemanha em quarto com 69,552. E isto aqui, terceiro, quarto, eventualmente, segundo lugar já é difícil. Pode ainda ser discutível. Países Baixos em quinto com 53,600. Portanto, há logo aqui uma grande decalagem entre o quarto e o quinto. São 16 pontos de diferença. França em sexto com 52 pontos e 81 milésimas. Portanto, já a 1,5 ponto, basicamente, dos Países Baixos. E Portugal em sétimo com 47 pontos e 316 milésimas. O que significa que já estamos a 4 pontos e qualquer coisa da França. Mas com essa desvantagem, é que a França tem 6 equipas ainda a contribuir e nós já só temos 4. E ambos vamos dividir os pontos por 6. Agora, onde é que estão as equipas, os países que estão aqui a discutir connosco no ranking? Nos Países Baixos está o PSV Eindhoven no play-off da Liga dos Campeões. Vai jogar com o Rangers da Escócia. O Ajax no play-off da Liga Europa. Sendo que o PSV, se cair do play-off da Liga dos Campeões, vai para a fase de grupos da Liga Europa. Portanto, poderá continuar a pontuar. O Ajax, no play-off da Liga Europa, vai jogar com o Ludogorets da Bulgária. O que significa que, se ganhar, fica na fase de grupos da Liga Europa. Se perder, vai para a fase de grupos da Liga Conferência. O Twente, no play-off da Liga Conferência. E o Alkmaar, no play-off da Liga Conferência. O melhor que nos podia acontecer, mas eu, francamente, acredito num dos casos, no outro não, era que as equipas dos Países Baixos caíssem nestes play-offs. Porque quem cai do play-off da Liga Conferência fica fora da Europa. Já não vai jogar para a fase de grupos nenhuma. O Twente vai jogar com o Fenerbahçe da Turquia. Vai ser uma eliminatória durinha para os neerlandeses. O Alkmaar vai jogar com o Brann, o mesmo que eliminou ontem o Aroca, e muito francamente não acredito que o Alkmaar caia. Portanto, vamos ter, provavelmente, das 5 que iniciaram, 4 ou até eventualmente 5 equipas neerlandesas a pontuar nas fases de grupos. As qualificações ou não das equipas neerlandesas têm ainda mais uma implicação no ranking de Portugal, ou nos jogos imediatos das equipas portuguesas, porque o Sporting pode ou não ser cabeça de série na fase de grupos da Liga Europa. Para ser cabeça de série na fase de grupos da Liga Europa, o Sporting precisa das duas uma. Ou que o Ajax seja eliminado pelo Ludogorets, não acredito, ou que o Glasgow Rangers elimine o PSV. Dessa forma, o Glasgow Rangers iria para a Liga dos Campeões e o PSV para a Liga Europa. E o Glasgow Rangers tem neste momento um ranking superior ao Sporting, o PSV tem um ranking inferior ao Sporting. Isto é, há 2 vagas ainda como cabeças de série na Liga Europa, e essas 2 vagas serão para 2 destas 3 equipas, Ajax, Rangers ou Sporting, sendo que o Sporting é o terceiro deste lote, só acede ao pote 1 se de repente o Rangers for para a Liga dos Campeões e não cair na Liga Europa. E eu, francamente, também, se tiver que olhar, eu diria que o PSV é favorito. Portanto, parece-me que será difícil o Sporting ser cabeça de série da Liga Europa. Acabará por ir parar ao pote 2, que será também, com certeza, o pote a que vai parar o Sporting Clube Braga se for eliminado pelo Panathinaikos. Se for
for para a Liga dos Campeões, vai para o pote 3. Se cair para a Liga Europa, irá parar ao pote 2. Bom, quanto aos franceses. Os franceses já têm 1, 2, 3, 4, 5 equipas seguras nas fases de grupos. O Paris Saint-Germain no pote 1 da Liga dos Campeões. O Lens no pote 4 da Liga dos Campeões. O Olympique de Marselha no pote 2 da Liga Europa. O Rennes no pote 2 da Liga Europa. E o Toulouse no pote 4 da Liga Europa. Podem ainda vir a ter mais uma equipa, que é o Lille, que está no play-off a jogar contra o Rijeka. E, portanto, vamos a ver se vai lá parar ainda ou não. Portanto, as coisas não estão fáceis para Portugal e não estão fáceis porque, precisamente, há uma incapacidade notória das equipas portuguesas em chegar à fase de grupos daquela que é a competição pobre da UEFA, que é a competição destinada aos clubes de classe média dos grandes países e, muitas vezes, aos campeões dos países de menor significado. Do top 20 do ranking da UEFA, só há 2 países que ainda não tiveram nenhuma equipa na fase de grupos da Liga Conferência, que são Portugal e a Croácia. Todos os outros já conseguiram meter lá equipas, têm uma classe média capaz de aparecer e de se revelar e de pontuar. Portugal não tem. E isto acaba por ser um problema, tal como vos dizia no início. Portanto, mais uma vez vos digo, é muito importante que sejamos capazes de dar aos nossos clubes de classe média condições para poderem competir no futebol internacional. Depois a conversa é muito mais longa, tem a ver com os direitos centralizados, com aquilo que vai custar aos grandes que neste momento ganham mais e para isso, para eles continuarem a ganhar o mesmo e passarmos a ter uma distribuição mais equilibrada, seria preciso conseguir contratos muito melhores do que aqueles que foram conseguidos em 2015 ou 2016, que já foram contratos que beneficiaram de um contexto concorrencial inédito, neste momento já não existe esse contexto concorrencial e, portanto, não haverá, naturalmente, capacidade do mercado para oferecer tanto como foi oferecido naquela altura, quer sejam negociados a nível individual, quer sejam negociados a nível centralizado. Portanto, creio que os tempos que aí vêm serão, naturalmente, muito desafiadores. Já se sabe que os grandes tentam puxar a brasa à sua sardinha e dizem, não, nós é que temos que ganhar mais porque nós é que pontuamos, e os pequenos ou médios continuarão a dizer, mas a nós ninguém nos liga e por isso é que nós não nos dão dinheiro e por isso é que nós não conseguimos competir. A verdade é que o Vitória Sport Clube acabou por ser eliminado por uma equipa, e é preciso dizer isto também, porque isto aqui tem que ser dito e tem que ser base de reflexão para os clubes de dimensão média em Portugal. O Vitória foi eliminado por uma equipa com um orçamento inferior. O Aroca foi, não sei qual é o orçamento do Brann, que foi o Célia que eliminou o Vitória. O Aroca foi eliminado por uma equipa da Noruega. Que não sei se tem um orçamento superior ou inferior ao Aroca, mas de qualquer maneira faz um bocado de espécie que o quinto classificado de Portugal possa cair perante uma equipa que vem do campeonato da Noruega. Portanto, e não é o campeão. Não, pelo contrário, é uma equipa que está lá, enfim, a lutar também nas mesmas condições que o Aroca luta no campeonato português. E isso faz-me alguma confusão. Bom, este é um assunto recorrente ao qual voltamos aqui sempre com alguma frequência. Até acredito que na live possa haver quem queira falar disso, mas eu na altura vou remeter-vos para aqui, para a emissão de hoje do Q&A. E, posto isto, passamos então à segunda pergunta do dia, que é a pergunta que vem do meu servidor de Discord e que eu vou explicar também por que razão é que eu escolhi. É uma pergunta que já estão aí a ver nas vossas imagens e que foi colocada pelo Jorge Fernandes e que ele já vem colocando há alguns dias. Eu hoje optei por escolher esta pergunta. Pergunta ao Jorge o seguinte. Boa tarde, AT. O que acha de a Liga dos Campeões ser feita a partir das meias finais de um mini-torneio realizado em terreno neutro em 2 semanas, sábado, quarta, domingo? Foi a fórmula realizada no Mundial de 1950. Acho que não resultava, pois a última jornada teria de ter 2 jogos à mesma hora e ia ser mau para as televisões. Para o futebol, acho que a Liga dos Campeões podia sair a ganhar num torneio com as 4 melhores equipas a decidirem a maior competição do ano. Bom, muito obrigado, Jorge, pela sua pergunta. Já há alguns dias, conforme disse, o Jorge vinha fazendo esta questão. Eu até aqui não a tinha escolhido. Eu escolhia também para poder fazer aqui, antes de responder, um pequeno parênteses e falar de um comentário que foi colocado no meu canal de YouTube, na edição de ontem do Futebol de Verdade, pelo Horácio MLG, porque eu estava aqui a dizer ontem aquilo que disse a este respeito e estava a pensar aquilo que depois o Horácio aparentemente pensou porque comentou. Que era, eu disse aqui que tinha saudades daquela Taça dos Campeões Europeus em que os clubes
do Bloco de Leste conseguiam chegar a fases decisivas da competição. E o Horácio foi lá comentar a dizer assim, não tenho saudades nenhumas desse tempo, do tempo dos regimes comunistas e tal. Enfim, sei que é muito difícil separar as coisas, porque o poderio dos clubes do Bloco de Leste vinham em grande parte das limitações à liberdade de escolha e das limitações à liberdade individual dos jogadores, que não podiam, tinham que ficar naqueles clubes, ponto final, não havia maneira de saírem dali, e se calhar alguns estão a passar mal hoje, e portanto não é algo que no plano social de que nos devamos sentir saudosos, mas de qualquer maneira eu sei que é muito difícil separar as coisas, mas eu quero só esclarecer, disse aqui, tinha saudades de ver aquelas equipas, de ver um futebol mais abrangente, de ver um futebol que conseguia ter equipas de toda a Europa a discutir, em todas as latitudes, a conseguirem discutir troféus, e não como é agora, em que basicamente os troféus vão sempre para os mesmos clubes dos mesmos países. Feito o esclarecimento, vamos lá então responder à pergunta do Jorge, porque tem a ver com a mesma coisa, que é formato da Liga dos Campeões, da Taça dos Campeões Europeus, enfim, essas coisas todas. Bom, Jorge, não me parece boa ideia. Aliás, o próprio Jorge já veio dizer depois a seguir que ia ser, se calhar, mau por causa das televisões. E eu nem digo que seja só por causa das televisões. Porque havia essa questão dos 2 últimos jogos terem que ser à mesma hora, e naturalmente as televisões que estão a pagar e a pagar bem não vão querer ter os jogos a concorrer uns com os outros, não faz muito sentido. Mas eu acho que não era mau só para as televisões, era mau também para as pessoas, que não iam poder ver em direto um desses jogos, porque não acredito na capacidade do ser humano para ver, com olhos de ver, 2 jogos ao mesmo tempo. Eu sei que há muita gente que vos diz que até vê 2 e 3 e 4 e tal, mas volto a dizer, é tanga, não me parece nada possível. Eu até posso estar a olhar e saber, mas agora ver é uma coisa diferente. Depois também não ia ser bom, até para o próprio interesse da competição. Porque o exemplo que o Jorge aqui deixa, que é o do Mundial de 1950, foi um exemplo particularmente feliz. Porque as 4 equipas que... E eu vou só lembrar que o Mundial de 1950 foi uma tentativa, a FIFA, para conseguir pagar as obras dos estádios do Mundial do Brasil, e essa história está contada na série O Mundial Vai ao Bar, que está no meu canal do YouTube. E fica aqui também o link para poderem lá chegar e ver os episódios. Valem bem a pena. Vou aqui fazer um bocadinho de autopromoção. São episódios curtos, para aí de 5 minutos, em que são subordinados ao mote 32 histórias para você brilhar em conversa de amigos a propósito do Mundial. Em conversa de café, a propósito do Mundial. Assim é que era. Bom, mas na altura, no Mundial 50, houve muitos gastos a fazer na construção de estádios, e a FIFA, para conseguir pagar a despesa, optou por aumentar o número de jogos do calendário. O Mundial até 38, porque depois foi interrompido por causa da Segunda Guerra Mundial, era disputado em eliminação direta. E a partir de 50 não só foi inventada a fase de grupos, como foi inventado depois também um grupo final, em que os vencedores de cada grupo iam discutir o título, em vez de serem depois essas 4 equipas a eliminar-se. Seriam só 3 jogos, assim foram 6. Foi o dobro. Agora, por acaso houve uma sorte, aquilo deu uma sorte dos diabos, porque se chegou à última jornada com um Brasil-Uruguai que punha frente a frente as 2 únicas equipas que podiam ainda ganhar o campeonato. Portanto, acabou por ser uma espécie de final sem o ser. Mas haveria uma elevada probabilidade de deixarmos de ter uma final. E estarmos aqui, de repente, a deitar fora a possibilidade de ter uma final, um jogo que decide tudo, era também um bocadinho desvirtuar aquilo que é a competição. Eu já várias vezes aqui disse que o vencedor da Liga dos Campeões não tem necessariamente que ser a melhor equipa da Europa, porque para definir a melhor equipa, eu acho que tem que ser através de uma prova de regularidade, de um campeonato por jornadas, uma Liga dos Campeões, um dia mau, e uma equipa pode ser a melhor, mas teve um dia mau, fica fora. E se calhar outra que não é tão boa teve a sorte de ter esse mesmo dia mau contra um adversário mais fraco, e portanto há aqui mais fatores aleatórios. E eu acho que o espírito da competição, apesar de se chamar Liga dos Campeões e não Taça dos Campeões, continua a ser um bocado esse. Continua a ser um bocado o espírito de decidir tudo numa final. É uma taça, como é a Taça de Portugal. Não é o campeonato. É uma taça. E, portanto, ao abolir a possibilidade de uma final, creio que estaríamos aqui a desvirtuar um bocadinho a competição. Não seria totalmente contrário a essa ideia de uma Final Four, como há, por exemplo, a Final Four da Taça da Liga, em terreno neutro, em que, em vez de termos as meias finais a 2 mãos,
passássemos a ter as meias finais incluídas numa Final Four, depois com final incluída. Só que aí é preciso também percebermos as diferenças entre o potencial marketizável de uma Liga dos Campeões, em que as meias finais a duas mãos interessam a televisões de todo o mundo, e o potencial marketizável de uma Taça da Liga em Portugal. Houve um crescimento de receita com a criação da Final Four da Taça da Liga. Porquê? Porque, a bem dizer, ninguém estaria muito interessado em ver os jogos das meias finais já antes disso. Eu creio que haveria uma diminuição do potencial marketizável com a criação de uma Final Four da Liga dos Campeões. E é por isso que me parece que isso não vai acontecer nos tempos mais próximos. Bom, estamos a chegar ao final. Não se esqueçam que hoje há 3 futebols de verdade, além deste, que é basicamente o Q&A, à live, ao 12h30. Se não viram, com certeza que podem dar lá um salto ainda ao meu canal para ver. Aproveitem para deixar perguntas na caixa de comentários, seja deste, seja da live, seja do Futebol de Verdade Flash, onde quiserem. Podem deixar perguntas que elas são depois potenciais candidatas a serem respondidas no Futebol de Verdade da próxima segunda-feira. Já agora, já que aí estão, deixem também like nesta emissão e inscrevam-se no canal. Fica aqui ainda o link para poderem inscrever-se no meu canal de YouTube, para poderem ser notificados, caso ativem as notificações, sempre que houver novos conteúdos aqui incluídos. Muito obrigado por terem estado aí. Um bom fim de semana a todos. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.